podemos ver, diferentes fatores levaram à mudança do ambiente geral. Um dos principais problemas foi na contaminação da água, que devastou todo o Rio Doce e seus afluentes. Um dos principais motivos para essa devastação geral foi, com toda certeza, a mudança do pH, que se tornou um pH muito mais alcalino. Isso devido à combinação de diferentes reagentes que, misturado com a água, deixou ele muito mais tóxico, ocasionando que uma grande parte da vida embaixo da água seja devastada. Além disso, houve o processo de turbidez, que, como vocês podem acompanhar na imagem, é quando não acontece interferência solar, ocasionado por essa lâmina de lama que fica em cima da água. Isso acontece devido à grande camada de lama e, assim, os raios solares não conseguem infiltrar dentro da água, acontecendo que, com algumas águas e certos fitoplânctons, não consigam se desenvolver e acabem morrendo. Outro grande fator que influenciou a morte de várias espécies foi o branqueamento, que, na verdade, as partes da respiração do peixe ficaram soterradas de lama, acontecendo que determinadas espécies ameaçadas sejam levadas à morte ou foram praticamente extintas. Entre elas, as principais espécies foi o andirá e o surubim do doce. O surubim do doce, ele é um peixe que normalmente é encontrado no fundo dos rios e nas regiões com pedras. Tipicamente, ele é um peixe muito comercializado e tem uma pesca predatória muito grande em cima dele. Ou seja, ele já estava correndo certos riscos de extinção. E os rejeitos, por serem mais pesados que a densidade da água, acabam indo para o fundo. E assim, o peixe acaba se alimentando de muitos produtos junto com a lama, e assim morrendo. Bom, houve outras espécies ameaçadas, sendo duas da espécie piau e duas da espécie corimbata. Essas espécies foram levadas para outros lugares, como o Centro Nacional de Pesquisas e Conservação da Biodiversidade Aquática. Nesse centro, essas espécies foram reintroduzidas em novos tanques e nesses tanques tinham a missão de assegurar a vida delas, principalmente a reprodução, para que, quando a água estivesse com qualidade definida, os peixes pudessem ser de novo reajustados na sua biodiversidade natural, e assim assegurando as espécies. Dentre os rejeitos, o que comoveu uma série de populações foi eles terem chegado no mar. Os rejeitos percorreram cerca de 700 quilômetros até chegarem a esses ambientes, atravessando todo o Rio Doce e chegando no litoral do estado do Espírito Santo. Entre os principais peixes já ameaçados que sofreram ainda mais foram a baleia franca, o coral de fogo e o tubarão-limão. Dentro de pesquisas feitas pelo geógrafo Heitor Evarista, foi reparado que muitas espécies estavam sofrendo com essa lama na região, principalmente os corais. Os corais, eles são de estrutura muito frágeis, e ambientes assim que possam desregular a qualidade da água, como aconteceu no Rio com o pH, são essenciais são de grande destruição de suas espécies. Podemos citar agora um exemplo no próximo slide. Bom, a sidera foi um dos tipos de corais que mais foi afetado por essa contaminação. Ele, em 2016, começou a fazer uma pesquisa, esse geofísico, e foi determinado que essa espécie estava sofrendo uma grande diminuição do seu ambiente natural. Isso porque o seu esqueleto estava cada vez ficando mais frágil, por culpa desses reagentes vindos junto com a lama. Isso acontecendo que o coral não conseguia se desenvolver, ele não conseguia ficar no seu tamanho original. E aconteceu uma série de fatores que foram influenciados por esse pequeno detalhe, como principalmente os peixes, que sofreram muito, pois nesses locais, nesses corais, tradicionalmente, eles fazem a sua reprodução, deixam seus ovos, eles também se alimentam nesses locais e se escondem dos grandes predadores. O processo de recuperação de todas essas áreas após toda a contaminação do Rio Doce está sobre a Fundação Renova, que é uma entidade responsável pela mobilização e repara os danos causados, justamente pelo rompimento da barragem de Fundão. Ela é uma organização sem fins lucrativos, onde dentro dela tem diversos aspectos.
Dentro são 42 programas que se desdobram em diversos outros projetos, que ele é implementado desde lá da barragem Fundão, passa pelos 600, 700 quilômetros durante toda a área e também pega toda a área impactada, não somente os rios, como também as suas partes marginais e toda a população que ali se aproveitava da utilização do rio. Essa organização, ela faz um processo de reparo, criando um modelo governamental bem robusto, com uma presença de mais de 70 unidades. Isso estamos falando em órgãos governamentais, não governamentais, instituições federais, universidades, diversas pessoas mobilizadas que querem ajudar a reestruturação do Rio Doce. E ela tem diversos especialistas. Com isso, dando qualidade ao serviço. E dessa forma, conseguir, da forma mais rápida possível, atingir a regeneração total do Rio Doce, mesmo sabendo que será bem difícil, complexo e demorará anos a voltar ao estágio inicial. Um dos pontos seria o solo, que o solo, como o colega Henrique falou, foi muito contaminado. Então, dessa forma, o rejeito, já pelas análises feitas pela Fundação, ele já não apresenta tanto um impasse químico mais. Ele teve um problema ali que aí as plantas não conseguiam mais se desenvolver, mas hoje já diminuiu bastante. Então, com isso, estão sendo introduzidas as mudas, estão sendo introduzidas sementes que se adaptem melhor àquele tipo de ambiente para conseguir depois formar um solo mais propício. E uma desses benefícios que eles estão fazendo para esse crescimento animal é colocando camadas de 40 a 50 centímetros de topsoil, que é um material rico em matéria orgânica e micro-organismos, que são de extrema importância para esse solo se tornar cada vez mais fértil e, com isso, aumentando a biodiversidade, conseguindo restaurar aquilo que foi perdido pela enchente. Isso mesmo. E, de acordo com a Renova, as medidas estão sendo tomadas para a recuperação da vegetação, tendo como previsão plantar mais mudas nativas para recuperar toda a área, além da introdução de novas espécies que auxiliam na ciclagem dos nutrientes. Então, são previstos investimentos além da restauração florestal, também com a recuperação de nascentes, assistência aos animais e a retomada das atividades agropecuárias. O Ministério Público Federal, que acompanha os trabalhos da Renova por meio de auditorias, afirma que os plantios feitos estão com uma densidade inferior à indicada e que as mudas apresentam um alto índice de mortalidade. Também é necessário reflorestamento, principalmente na recuperação da mata ciliar, que é um importante aliado para a melhora da qualidade da água dos rios atingidos pela lama. Para proteger os peixes, foi imposto o centro de reprodução, já citado anteriormente. Também temos o Boletim das Águas. Ele nos fornece dados mais recentes sobre o monitoramento das águas da bacia do Rio Doce, que podem ser observadas através de mapas, os resultados das coletas e estudos. Então, foram identificados a bactéria Escherichia coli, que ela significa uma contaminação por esgoto sanitário, sinal da falta de saneamento básico, o nível de manganês acima do limite e um pH ligeiramente ácido, fatores que prejudicam a qualidade dos hábitats. Conclusão. Dentro da fiscalização, vemos um grande impasse através da ANM, empresa já citada pelo colega Yuri. Ela apresenta apenas 35 fiscais capacitados para avaliarem a situação de mais de 800 barragens em todo o território brasileiro. Ou seja, é um número completamente insuficiente. Além disso, essas barragens têm que apresentar maior estabilidade financeira também. O meu colega Yuri poderá prosseguir para vocês. Nós precisamos que a fiscalização ela seja intensa, feita por esses profissionais, mas não somente pelos profissionais. Nós, populações, também temos o dever de auxiliar, sempre ajudar todos os órgãos governamentais no quesito de, se está tendo algum prejuízo à natureza, vá ao Ministério Público, fale. Também não jogar lixo. A questão dos esgotos que foi vista ali do E. coli mesmo, não pode mais acontecer. Não podemos mais contaminar os nossos rios,
nossas costas, colocando justamente o esgoto, o saneamento básico nos nossos rios. E o principal, quando acontecer um incidente desse porte, não importa qual seja, tem que ser penalizado. Não pode ficar impune, pagando nem dá para dizer que é dando algum suporte, mas é que é tão pequeno o que eles pagaram pelo impacto ambiental que eles causaram a esse meio ambiente, não só ao meio ambiente, a diversas populações, a diversas espécies, extinções, contaminações que vão levar anos. Então, tem que ter penalizações mais brandas, não simplesmente o colarinho branco seguir acontecendo. Então, pessoal, seria isso. Nós queremos agradecer. Muito obrigado, professores. Agradecemos a todo o ensino que nos foi passado. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.